Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu tô com mais um vídeo novo aqui no canal, mano. Então já sabe, se vocês gostarem, não se esquece de deixar o like aí no vídeo. E também se aparecer a opçãozinha de hypar, hype aí pra ajudar a gente, beleza? Dito isso, bora pro recap. Richard foi enviado para outro mundo e entrou no corpo de um cara ilegítimo. Ele não podia confiar em ninguém, até porque o verdadeiro dono do corpo já tinha sido emboscado uma vez. Sua única esperança de sobreviver nesse mundo era o sistema. Graças a ele, o protagonista começou a montar o seu próprio império. A história começa com o nosso protagonista Richard chegando à cidade de Solon. Para resumir, como o nosso garoto veio parar aqui, é bem simples. O dono original deste corpo foi espancado até falecer depois de roubar. Assim, o seu corpo foi imediatamente assumido por Richard. Mas o que o protagonista não esperava era que o dono original deste corpo fosse um filho ilegítimo do chefe da família Orlando. De qualquer forma, Richard tinha outros planos e escolheu especialmente essa cidade para começar um novo capítulo em sua vida. Ele está confiante no sistema do Lorde Supremo que o acompanha. Um pouco mais tarde, o protagonista chega na casa do Lorde da cidade. O homem dá a má notícia de que seu pai, Calvin Orlando, faleceu. O seu meu-irmão chamado Wenge Orlando é provavelmente o novo sucessor, mas ainda o vê como uma ameaça. Richard pergunta o que Solon quer dizer com isso. O homem é direto e exige que o Richard abandone o nome Orlando. Obviamente não seria de graça, só se ele concordar, e Wenge está disposto a lhe dar 500 moedas de ouro para construir o seu próprio território. Nesse momento, o Protinha recebe uma caixa e encontra uma pilha de moedas de ouro. O sorriso de satisfação cruza o seu rosto ao perceber que isso será perfeito como um capital inicial para sua nova vida. Solon fica aliviado pelo acordo ter dado certo, mas Richard quebra suas esperanças quando diz que é pouco dinheiro. Ele afirma calmamente que o nome Orlando tem grande honra e glória, o legado mais valioso deixado pelo seu pai. Então, exigiria mais. Solon rapidamente oferece 1000 moedas de ouro sem juros, com a condição de que Richard compre produtos na sua cidade. O protagonista gosta da oferta e concorda. Ele também comenta sobre os rumores de um grupo de servos bárbaros das montanhas no Coliseu. Solon já percebeu o plano de Richard de usar esses homens como tropas e avisa que domar esses bárbaros será difícil. Mesmo com 1000 moedas de ouro, eles podem simplesmente não obedecer. Richard encerra a conversa e se despede. O Solon então ordena que seus homens o acompanhem até a arena. Minutos depois, vemos Richard sentado na carruagem refletindo sobre seus 10 anos de vida neste mundo. Logo, um servo pergunta a ele sobre essa melodia que ele está cantando. O protagonista responde que é uma música simples da sua cidade natal. A cena muda para o passado de Richard. O dono original do corpo foi eliminado como ladrão e descartado como lixo. Mas daí, o protagonista entrou em seu corpo e adquiriu o sistema do Lorde Supremo, ficando mais forte a cada dia. Inicialmente, o seu objetivo era ser um simples cavaleiro, mas a decisão repentina de seu pai de passar seu título para Richard interrompeu esses planos. Afinal, Richard era só um bastardo e na visão da família imperial, ele nunca deveria ascender o trono. Foi aí que o protagonista obteve a permissão de expansão territorial e fugiu. Se ele não tivesse feito isso, já teria virado uma estrelinha no céu. A cena volta para o momento atual e vemos Richard chegar ao Coliseu. Ele informa ao proprietário que quer comprar todos os bárbaros para treinar e proteger os seus territórios. O proprietário fica animado com a grande venda e os convida a entrar. Enquanto caminham pelo corredor, o dono avisa que os bárbaros são ferozes e muitas vezes ferem outros lutadores. Ele diz que esses incidentes já lhe custou uma fortuna em despesas médicas, então aconselha o protagonista a escolher bem. Mas o interesse de Richard cresce no momento em que ele vê as criaturas monstruosas que se alinham no corredor. Ele fica ainda mais satisfeito quando o proprietário diz que esses bárbaros podem destruir e comer crocodilos. Richard acha que isso é só qualidade. O dono se pergunta se ele é louco, mas na verdade, o protagonista só confia em seu sistema. Nesse momento, ele revisa os atributos do sistema e se sente pronto para mostrar os resultados de seu trabalho árduo nos últimos 3 anos. Richard chega à plataforma alta da arena e anuncia em voz alta aos bárbaros abaixo que comprou todos eles, mas sabe que eles não se submeterão facilmente. Por isso, ele propõe uma
uma luta livre. O vencedor ganha liberdade, enquanto o perdedor se torna o seu subordinado. Um bárbaro desajeitado chamado Russell dá um passo à frente para desafiá-lo. O proprietário dos bárbaros teme as repercussões caso algo aconteça com Richard em seu território. Ele rapidamente ordena que seu assessor o convença a reconsiderar, mas o cara insiste que está seguindo as ordens do senhor da cidade e que não tem o direito de interferir. Enquanto isso, Richard se prepara para a luta e os bárbaros o provocam, rindo do garoto que se atreveu a desafiar Russell. Um deles, temendo problemas com um aristocrata, avisa Russell para ir com calma, mas o cara está decidido a não mostrar misericórdia. A luta começa com Russell atacando a cabeça de Richard e atingindo com força brutal. Ele agarra o nosso garoto pela camisa e o joga no chão com um forte estrondo. Richard fica deitado no chão e Russell zomba que só precisou de um movimento para derrotá-lo. Os bárbaros aplaudem enquanto o dono da plataforma se desespera, temendo que seu coliseu pudesse ser fechado para sempre. Mas então, o protagonista agarra o pé de Russell e lentamente se levanta. Com um sorriso presunçoso, ele avisa que deixou o cara dar o primeiro passo. Em seguida, acerta um soco poderoso no estômago de Russell e manda o bárbaro para o chão. O cara luta para entender como um aristocrata poderia resistir aos seus ataques. Enquanto isso, Richard começa a irradiar um fogo dourado. Ele lembra que a sua habilidade foi aprimorada ao longo dos anos por meio do sistema Lorde, então era impossível perder para alguém com tão poucas habilidades. Russell fica enfurecido e ataca novamente, mas desta vez Richard o vira sem esforço por cima do ombro e o joga no chão. O oponente era incapaz de acreditar que foi derrotado por um aristocrata magro. Ele se levanta determinado a desafiar novamente. Richard aceita outra rodada. Os outros bárbaros não suportam assistir. O protagonista agarra Russell e repetidamente o joga no chão, perguntando se ele ainda não se rendeu. O cara teimosamente se recusa a sair. Os outros bárbaros pedem que ele se renda e aponta que ele já perdeu 10 vezes. Até Russell está surpreso com o resultado. Só então, uma mulher bárbara se apresenta como líder dos bárbaros e propõe uma luta com Richard. Ela procura libertar o seu povo, o derrotando. O nosso herói está animado com o desafio e declara que o verdadeiro show está prestes a começar. A líder Gunther ataca na velocidade da luz, pegando Richard desprevenido. De repente, o sistema alerta que a líder bárbara foi detectada como uma heroína. O protagonista é distraído pelo alerta e é atingido pelo punho de aço de Gunther. Ele consegue se manter firme e está curioso sobre Gunther, pois nunca havia encontrado um herói em sua posição antes. Mas a garota não lhe dá tempo para se recuperar, lançando uma série implacável de ataques. Os bárbaros aplaudem loucamente. O ataque de Gunther é apenas o começo. Ela pega uma pedra enorme e joga em Richard e o enterra. O dono do coliseu teme que um lorde tenha acabado de ser apedrejado em sua arena. Gunther se levanta com orgulho, mas então uma voz emerge debaixo da rocha, chocando a todos, incluindo Gunther. Richard empurra a pedra e rapidamente se move para o lado. A garota logo ataca enrolando uma corrente de ferro em volta de seu pescoço e o jogando no chão. Richard parece satisfeito com o desempenho de Gunther. Ele facilmente quebra a corrente, surpreendendo os bárbaros, incluindo Gunther. Ela forjou essa corrente para conter as bestas gigantes e até ficou presa nela por anos, mas Richard quebrou sem esforço com as próprias mãos. O protagonista também está impressionado com sua força e estratégia. Ele vê Gunther com a subordinada perfeita, mas a garota se sente ridicularizada. Ela exige que Richard a respeite e dê tudo de si em sua batalha. Nosso garoto responde calmamente que ela estava acorrentada e incapaz de liberar totalmente seu poder, mas agora quebrou suas correntes, então é a vez dele mostrar do que realmente é capaz. Nesse momento, Richard levanta o punho direito e avança. O Gunther bloqueia, mas ele continua com um golpe esmagador. O chão se despedaça com o impacto e Gunther mal se esquiva. Os bárbaros assistem com espanto, enquanto sua chefe é dominada pela força de Richard. De repente, o protagonista agarra o pescoço de Gunther. Ela luta, mas não consegue se libertar. De repente, nosso garoto levanta a mão esquerda. Gunther fecha os olhos esperando o fim, mas em vez de bater nela, ele quebra o anel de ferro em seu corpo. O coração de Gunther dispara enquanto ela processa o que acabou de acontecer. Depois de acabar com a líder, Richard se volta para os bárbaros e lhe dá uma escolha. Eles podem continuar desafiando ou optar por segui-lo. Nosso garoto estende a mão em cooperação e Gunther pega sua mão, declarando que Richard é agora seu novo líder. O protagonista anuncia que se tornará o Senhor Supremo e precisa de sua força para crescerem juntos. Os bárbaros eventualmente gritam concordando em se juntar a ele, seguir suas ordens e chamá-lo de chefe. Em meio a aplausos, Richard recebe um aviso do sistema. Ele observa a enxurrada de solicitações para ingressar em sua equipe e percebe que deu oficialmente o primeiro passo em sua
jornada. Mas a jornada para se tornar o Senhor Supremo neste mundo selvagem é repleta de caos. Incontáveis indivíduos ambiciosos se tornaram lordes forjando suas próprias realidades. Mas a maioria deles encontrou o mesmo fim desastroso. A cena muda para Richard vagando pelas ruas com um grupo de bárbaros. Ele os levou para a loja de equipamentos da cidade. Ao entrar, os bárbaros estavam tão animados quanto as crianças, maravilhados com a deslumbrante variedade de equipamentos. Richard foi diretamente para o proprietário Negan e explicou que estava lá para vestir os seus irmãos. Ele acrescenta que ouviu que a loja vendia armas premium. O proprietário sente que está lidando com um especialista e logo aperta um botão na parede. As paredes do prédio giram revelando um impressionante arsenal de armas. Richard pediu ao proprietário que equipasse cada um de seus homens com uma lança e 3 lanças de arremesso. Após um cálculo rápido, o proprietário informou de que o custo total seria de 750 moedas de ouro, mas Richard tinha apenas algumas moedas de ouro. O proprietário desprezou isso e estava prestes a apertar o botão para fechar a porta e mandá-lo embora. Gunther, vendo isso, começou a protestar, mas Richard pediu calmamente para esperar. Ele então pegou uma lendária espada chamada Dragon Slayer e entregou ao dono. Negan rapidamente percebeu que o homem à sua frente deve ser alguém importante para possuir tal arma. Ele imediatamente concordou em deixar Richard comprar tudo no crédito e achou mais seguro não ficar com uma arma lendária. Richard pegou a espada de volta e instruiu os bárbaros a pegar uma lança, 3 lanças de arremesso e uma armadura de couro cada. Negan ordenou que seus funcionários trabalhassem rapidamente. Agora, todos os bárbaros estavam armados e equipados. Gunther se aproximou de Richard e perguntou sobre o seu próximo passo. Ele sorriu e disse que estavam prestes a reivindicar uma terra que pertencia a eles por direito. Um pouco mais tarde, Richard e seu grupo partiram para encontrar o território. Alguém os observava de longe através de binóculos. Era o chefe Goblin Harson. Ao seu lado estava o chefe Chacal. O seu exército de chacais foi emboscado em uma colina próxima, e ele estava ansioso para saquear suprimentos e armas das tropas do protagonista. O lobo estava impaciente para atacar, mas o Goblin Harson ordenou que esperassem até que o grupo de Richard se aventurasse mais fundo. Enquanto isso, Gunther já havia sentido que algo estava errado e relatou suas suspeitas a Richard, que estava ciente da possibilidade de uma emboscada monstruosa. Ela perguntou se ele tinha um plano. O protagonista virou para o seu grupo e ordenou que parassem e formassem um círculo com as carruagens. Sem demora, ele pegou um saco de pílulas e as distribuiu, explicando que eram elixires orientais projetados para aumentar a sua força. Então pediu para tomarem as pílulas rapidamente e se preparar para a batalha à frente. A maioria dos grupos engoliu as pílulas imediatamente, enquanto alguns permaneciam céticos. Richard os tranquilizou insistindo que seu chefe era confiável. Na realidade, as pílulas serviam apenas para encobrir o poder do sistema. Nesse momento, o protagonista abre o painel do sistema e vê que a maioria dos bárbaros são lanceiros de 3º nível, exceto o Gunther, que se destaca como uma unidade de heróis independente. O sistema é incrivelmente poderoso, o que possibilita que as unidades subam de nível rapidamente por meio de batalhas constantes. E se os bárbaros tivessem percebido isso, poderia ter causado um motim. Mas Richard habilmente usou os bolinhos como uma distração. Segurando uma pílula mágica na mão, ele sussurra que em breve todos experimentarão o seu poder. Enquanto isso, os goblins e chacais percebem que os bárbaros pararam de se mover. O lobo declara que é hora de seus inimigos serem atacados. Harson lhe dá um soco no peito perguntando por que ele parece tão feliz. O lobo presume que os bárbaros poderiam estar se sentindo protegidos, mas o Goblin intervém dizendo que os bárbaros pararam porque têm medo da força dos goblins e decidiram se render. Então, ele grita que eles não se importam com isso e ordena que suas tropas ataquem os bárbaros. Enquanto os monstros descem da colina, Richard rapidamente ordena que seu exército se prepare para sua primeira batalha. O Goblin instrui suas forças a eliminar todos. A luta está prestes a começar, com ambos os lados se preparando para o confronto. Richard pega uma lança e a joga no inimigo, que se aproxima com uma mira incrível. Ele acelera a lança pelo ar, indo direto para o chefe Harson. Ele facilmente o desvia levantando seu braço blindado e a lança voa, perfurando o crânio de um Goblin à distância. Harson diz ao seu exército que, embora seus oponentes sejam fortes, eles não são tão fortes o suficiente para serem temidos. Ele grita para seus homens atacarem todos de uma vez. O time de Richard está claramente em desvantagem devido à diferença de número. Os bárbaros começam a perder a confiança e duvidar de suas habilidades. Um deles murmura que não importa o quão fortes eles sejam, não é possível para eles derrotar um exército tão grande. Um chacal ataca, mas um dos bárbaros o derruba com um soco. Outro bárbaro acerta um chacal no estômago, mas os chacais, sendo implacáveis,
amigáveis começam a eliminar os bárbaros. Um enorme goblin luta contra vários bárbaros ao mesmo tempo. Russell e outro bárbaro se encontram cercados por goblins e chacais. Russell aponta sua arma para os chacais. De repente, 3 chacais o atacam ao mesmo tempo. Enquanto isso, outro goblin gigante agarra um bárbaro com a mão e aperta com tanta força que explode como uma bolha. Gunther vê o que está acontecendo e pergunta a Richard o que eles devem fazer. O protagonista ordena que ela lhe entregue outra lança. Então, ele coloca uma ponta de lança flamejante e a joga em um goblin, o eliminando instantaneamente e assustando os outros monstros. O ataque bem sucedido elevou a moral do lado de Richard. Os bárbaros começaram a lutar com mais bravura. Russell também se levantou, golpeando os chacais se lançaram contra ele. Naquele momento, o chefe chacal apareceu atrás dele, pronto para desferir um golpe mortal, mas Richard já havia lançado uma lança que perfurou o chefe. Logo depois disso, o protagonista pegou sua espada lendária e gritou que o líder foi eliminado. Então, pediu a seus homens que aproveitem este momento e lancem um ataque em grande escala. Os bárbaros foram encorajados por suas palavras e começaram a dominar a batalha. Gunther percebeu que Richard estava mirando nos líderes inimigos o tempo todo, e estar na carruagem lhe dava uma melhor visão do campo de batalha. O protagonista citou um velho ditado: para capturar bandidos primeiro pega o seu líder. Agora, apenas o exército do chefe Harrison permanecia, exatamente aqueles que haviam planejado originalmente a emboscada. O Goblin cerrou os dentes, chamando os bárbaros de perdedores e pessoas comuns. De repente, uma energia verde venenosa começou a irradiar dele. Richard percebeu isso e comentou que o Goblin parecia um chefe. Então ele questionou se foi o Goblin que planejou essa emboscada e se não tinha medo de cair na mão de outros mais poderosos. O líder Goblin riu dizendo que a ameaça mais próxima estava na fortaleza da Alta Montanha, vários quilômetros a leste. Era um lugar fácil de defender e difícil de atacar. Além disso, ele duvidava que os kobolds tivessem coragem de sair e roubar o seu saque. Richard ficou surpreso com essa oportunidade inesperada, porque ele estava preocupado em não encontrar um território adequado. Então, com um sorriso malicioso, o protagonista disse que sentia mal pelo líder Goblin não conseguir o seu saque. Então, ele daria um fim pela espada Dragon Slayer. Harrison imediatamente ficou alerta e se preparou para se defender, mas em um piscar de olhos, Richard brandiu sua espada e o eliminou. Os outros lacaios goblins ficaram atordoados e começaram a correr. Aproveitando a situação, Gunther rapidamente ordenou a captura dos bandidos restantes. Richard verificou as notificações do sistema e viu que a maioria dos bárbaros havia subido do nível 3 para o nível 4. Os bárbaros próximos sentiram sua força recém-descoberta, acreditando que era devido à misteriosa pílula oriental. No momento seguinte, seus homens trouxeram 2 trolls capturados. Richard decidiu que os trolls carregariam as carruagens. Ele estudou o mapa e disse que seu próximo destino era a fortaleza da Alta Montanha. Um pouco mais tarde, um grande troll estava puxando uma carroça. O protagonista ressaltou que esse troll era bastante rápido e nesse ritmo eles logo chegariam à fortaleza da Alta Montanha. O painel do sistema apareceu na frente dele, novamente mostrando suas várias estatísticas, incluindo armas. Richard percebeu que cada atualização dava pontos de bônus. Ele também notou que o botão da loja ainda estava inativo. De qualquer forma, precisava aumentar o seu poder e habilidades de lançamento primeiro. O domínio das armas pode ser melhorado por meio de batalhas, mas seu bônus de atributos eram naturais, sem habilidades mágicas envolvidas. Agora, o protagonista era 10 vezes mais forte do que uma pessoa comum, e ele se perguntou se continuaria a ficar mais forte. Nesse momento, Gunther informou que haviam chegado à base da fortaleza da Alta Montanha. Richard ficou de pé, apreciando a vista da base lá das montanhas, das águas calmas e da vegetação ao seu redor. Ele comentou que não era um lugar tão ruim. Um grupo de bárbaros pulou e começou a se lavar na lagoa próxima, o que fez com que Gunther se sentisse um pouco envergonhada. 2 bárbaros se aproximaram com coelhos, percebendo a abundância de vida selvagem e sugerindo que eles fizessem uma grande caçada. Richard achava que eles tinham uma habilidade de sobrevivência impressionante. Em seguida, notou que Gunther estava cheirando sua mão e sugeriu que ela tomasse um banho e descansasse. Ele mencionou um lago escondido nas proximidades e garantiu que ficaria de olho nos bárbaros. Gunther agradeceu envergonhada. Minutos depois, ela se banhou no lago escondido, relaxando e desfrutando de um merecido descanso. A noite chegou. Richard e seu grupo foram para o topo da montanha e encontraram a fortaleza da Alta Montanha. Ele anunciou a todos que este lugar seria seu novo acampamento base. Eles veem os 2 kobolds guardando a entrada. Richard e Russell
trocaram um olhar de desdém. Sem hesitar, o protagonista deu a ordem de atacar. Dentro da fortaleza, o chefe estava relaxando com sua companheira. Naquele momento, Richard chutou a porta. Os kobolds ficaram assustados e começaram a gritar, chamando os guardas. Um dos homens de Richard relatou que todos os kobolds de fora haviam sido furiosamente removidos. O líder olhou para Richard e disse que atacar as suas forças foi um grande erro. Ele avisou que tinha uma dúzia de tribos aliadas nas proximidades que não permitiriam que esse ataque ficasse impune. Mas o protagonista não estava interessado em ouvir. Ele imediatamente amarrou o líder e o pendurou no ar. O kobold rapidamente se desculpou. Richard o desamarrou e o soltou. O líder fugiu enquanto jurava revanche. Um dos bárbaros comentou que não esperava que eles capturassem a fortaleza da alta montanha com tanta facilidade. Gunther respondeu que os kobolds eram inúteis. O protagonista fala a todos que a fortaleza era espaçosa, tinha um amplo campo de visão e muita água. A visão aberta permitia que eles vissem quilômetros ao redor. Depois de um tempo, Richard pegou o mapa e convocou todos para sua primeira reunião de combate. O bárbaro próximo perguntou se eles realmente precisavam lutar novamente. O protagonista explicou que deve haver uma razão pela qual um local tão bom foi ocupado por um grupo fraco como os kobolds. Era provável que houvesse mais tropas nas proximidades. Russell entrou na conversa avisando que desde que eles haviam libertado o líder, ele poderia voltar com reforço. Richard respondeu que gastou muito dinheiro equipando todos com armas e equipamentos. Desta vez, em vez de procurar os inimigos um por um, eles os deixariam se aproximar e esperariam que o inimigo se reunisse, e depois os eliminariam todos de uma vez para obter mais lucro. Depois de alguns dias, todos estavam reunidos para jantar. Gunther se virou para Richard e perguntou por que os bandidos não haviam feito nada, apesar do tempo que havia passado. Richard, saboreando sua refeição, respondeu que ela estava sendo muito impaciente, então sugeriu que esperasse um pouco mais, mas não demorou muito e os homens de Richard logo descobriram um grande exército estacionando não muito longe da fortaleza. O protagonista sorriu maliciosamente e disse que era hora de agir, pois sua fortuna havia chegado. Naquela noite, nosso garoto usou binóculos e examinou o acampamento inimigo. Ele viu o Goblin dormindo e decidiu agir. Ele ordenou que apenas o esquadrão de Gunther se juntasse a ele no ataque, enquanto o resto dos bárbaros e trolls ficariam para trás para proteger a fortaleza. Os bárbaros concordaram. Gunther invadiu uma das tendas e rapidamente eliminou o Goblin que estava dentro com sua espada. O barulho acordou os outros Goblins e uma batalha começou. Richard observa suas tropas se moverem de maneira organizada. Ele silenciosamente abriu o painel de seu sistema e de repente, Russell notou algo estranho. O chão começou a tremer violentamente e ele foi jogado de lado. Um enorme Goblin com 2 chifres emergiu do chão. O Goblin dragão começou a entoar feitiços e os Goblins começaram a aparecer no chão. Essa visão assustou a todos, até mesmo o protagonista, que percebeu que a situação estava se tornando mais desafiadora do que o esperado. Mas isso não foi tudo. O Goblin dragão soltou outro rugido alto e uma enorme besta apareceu, levantando o Goblin dragão em suas costas. A visão dessa enorme criatura aterrorizou os bárbaros novamente. O Goblin montado no monstro os provocou, e então apontou a sua arma para eles. Gunther estava pronta para a ação e jogou uma lança diretamente na besta. A lança tocou a criatura e não aconteceu nada. O Goblin riu maliciosamente, dizendo que a sua lança frágil não era páreo para a armadura de sua besta. Ele a chamou de perdedora e afirmou que ela logo entenderia o poder do dragão. Gunther observou a criatura, que atacou com uma velocidade incrível. Richard correu na frente de Gunther e agarrou a perna da besta com as 2 mãos. O monstro tinha a intenção de jogá-lo fora, mas foi Richard que jogou tanto a besta como o Goblin, fazendo com que os dois caíssem pesadamente no chão. Os Goblins ao redor ficaram atordoados e começaram a gritar de medo. Russell não pôde deixar de surpreender com Richard. O Goblin dragão lutou para se levantar, enquanto murmurou que isso não poderia estar acontecendo. Richard sorriu e sugeriu sarcasticamente que a nobreza dos Goblins poderiam se render. O Goblin cerrou os dentes, pegou sua arma e se lançou contra Richard, jurando que nunca desistiria. O protagonista rapidamente se esquivou do ataque e deu um soco poderoso no Goblin. Ele ajustou sua capa e se afastou, dizendo a todos, com confiança, que havia terminado a luta mais rápido do que o prometido. Nosso garoto decide verificar a janela de recursos enquanto os bárbaros comemoram. Ele percebeu que seus níveis haviam mudado, então decidiu colocar pontos de força na líder. De repente, Gunther chamou o protagonista dizendo que haviam capturado e amarrado a besta. Ela ofereceu a ele como um presente. Nas proximidades, alguns bárbaros abriram grandes caixas contendo apenas 2 moedas de ouro, revelando a terrível situação financeira. Richard riu e comentou que parecia que os caras também estavam passando por um momento difícil.
Gunther então perguntou o que eles deveriam fazer com o monstro. Richard considerou fritar, mas a besta fez o sinal de não com a cabeça. O protagonista deu um tapinha e deixou uma clara condição. Ele a serviria de alimento para todos se a besta desobedecesse. Naquele momento, Richard percebeu que o ícone da loja já estava disponível. Ele viu uma lança noturna pelo preço de 800 dinares. Como sua carteira estava vazia, ele só podia escolher armas com desconto. Depois de fazer a compra, uma luz brilhou sobre Richard e a lança apareceu diante dele. Gunther viu isso e perguntou se o chefe poderia usar magia especial. De repente, o protagonista sentiu um movimento nas proximidades e um bárbaro informou que parecia ser um grupo de chacais realizando um assalto. Richard examinou a área com seus binóculos e avistou uma caravana rica. Não era de admirar que os chacais fossem atraídos por ela. A caravana, carregada de carroças e cavalos, estava cercada. Seus defensores se preparavam para um ataque feroz. Gunther pergunta se eles devem intervir. Richard ressalta que esta não é uma caravana qualquer. Ajudá-los pode ser um bom para seus negócios e ajudar a expandir o seu território. Enquanto isso, o líder dos chacais exige que as pessoas entreguem todo o dinheiro, pois estão no território dos chacais. Um velho da caravana responde que o exército imperial virá se eles tentarem prejudicar a empresa comercial Voia. Os chacais riem da ameaça. Seu líder diz que eles são bandidos e pergunta se o homem realmente acha que mencionar o império vai assustá-lo. Com isso, ele ordena que seus homens ataquem a caravana rica. Um dos defensores da caravana tenta manter os chacais afastados e pede ao velho que corra, mas antes que possa escapar, um agressor dá um soco no velho por trás. Ele cai no chão, implorando por misericórdia e dizendo que dará o dinheiro. O líder do chacal zomba, falando que é tarde demais para a misericórdia. Ninguém vai salvá-lo. De repente, uma lança voa pelo ar e perfura o peito do líder. Ele tosse e todo mundo fica atordoado. Richard, que jogou a lança, comenta como funciona bem. Gunther imediatamente ordena que seus bárbaros eliminem os chacais. Os bárbaros obedecem e correm para a batalha sem hesitar. Os chacais são pegos desprevenidos e não têm ideia de quem são esses atacantes. Richard, casualmente encostado em uma árvore, observa que esses chacais são apenas um bando de bandidos. Gunther confiantemente ordena que seus homens se dividam em dois grupos. O protagonista nota que, embora os bárbaros sejam fortes como líderes, ele valoriza mais o exército disciplinado, que acredita ser crucial para suas futuras batalhas. Todos os chacais foram derrotados e apenas dois ficaram de pé. Um deles decidiu fugir, o que incomodou o outro. Ele gritou, perguntando se seu companheiro estava realmente fugindo. Aquele que tentava escapar respondeu que se ele ainda não tivesse percebido, foi Richard e os bárbaros que teriam destruído a aliança entre os goblins e chacais. O outro chacal então percebeu que Richard era o lendário nobre conhecido como Senhor da Selva. Eles estenderam sua terrível situação e gritaram que estavam condenados. Os chacais correram o mais rápido que puderam, mas de repente um moinho de vento emergiu do chão e os derrubou. A besta então capturou os dois chacais. Richard estava confiante de que o seu exército poderia lidar com o resto dos chacais sem a sua ajuda. Eles não eram mais o grupo desorganizado que já foram. O bárbaro eliminou o último chacal e contou a Richard sobre isso. Logo, um comerciante se aproximou agradecendo por sua ajuda e prometendo espalhar a palavra de sua bravura. Mas Richard respondeu que se quisessem pagá-lo, deveria ser com dinheiro. O comerciante ficou surpreso com essa resposta. Então, uma garota com longos cabelos dourados saiu da carruagem e, com um sorriso travesso, comentou que, como esperado de um aristocrata ganancioso, Richard era realmente fascinante. A garota era uma comerciante de Voia e se apresentou como Anne. Ela se vira para um homem atrás dela, o chamando de Ruto, e perguntando se ele está bem. O cara acena com a cabeça dizendo que ele está bem. Anne se curva agradecendo a Richard e aos bárbaros por resgatá-los. O protagonista se gaba falando que seus soldados são corajosos e que os chacais não são um desafio para eles. Enquanto isso, os bárbaros próximos murmuram uns para os outros, chamando Richard de arrogante, reclamando de como ele nunca os elogia em tempos normais. Anne se dirige a Richard como Lorde e diz que tem um pedido para ele. Nosso garoto questiona o que ela precisa. Anne explica que eles sofreram pesadas perdas e que muitos de seus colegas estão feridos, os impossibilitando de concluir seus acordos comerciais com as caravanas
caravanas restantes. Ela espera que eles possam ficar com Richard e seu grupo por um tempo, mas o protagonista responde sem qualquer simpatia que ficar com sua propriedade é caro. Ela responde que pretende pagar com dinheiro e armas, então ordena que Ruto traga um item. O homem apresenta uma bola turquesa com estrelas. Richard pergunta o que é, e Annie diz a ele para olhar de perto. A bola flutua no ar e fica maior. A garota explica que é um cristal de comunicação que ela usa para enviar uma mensagem para sua casa comercial pedindo ajuda. Richard pergunta quando seus esforços chegarão. Ela responde que levará pelo menos 3 dias, já que eles estão muito longe da cidade de Coren. O protagonista astuto confirma convencido de que esta não é uma caravana comum. Ele vê uma oportunidade de ganhar muito dinheiro e diz a eles para acompanhá-los, pois nunca recusará convidados amigáveis. Annie agradece por sua gentileza. Minutos depois, eles chegam à fortaleza. Richard observa os membros da caravana no quintal, cuidando dos feridos. Annie ordena que Ruto dê uma poção de cura aos soldados feridos. O protagonista vê a garota derramar um líquido azul em um balde grande e percebe que esta é uma poção de cura lendária, que está fora de seu alcance devido ao seu nível inferior. Uma poção abençoada por um mago de alto nível e fortalecida com magia de nível médio. Pode curar feridas instantaneamente. Richard se lembra de todos os detalhes que sabe sobre esta poção, especialmente seu alto custo. Como suspeitava, esta é realmente uma caravana muito especial. Ao cair da noite, Annie pergunta a Ruto se ele verificou todas as vítimas. Ele responde que não lhes falta dinheiro ou suprimentos, mas metade de seu grupo está ferido ou foi eliminado. Annie reage com tristeza, lamentando a perda de tantas vidas. Ruto a tranquiliza dizendo que eles tiveram sorte de Richard salvá-los. Caso contrário, a situação poderia ter sido muito pior. Annie se vira para Ruto e pergunta o que ele pensa sobre Richard. O cara responde com admiração, apontando que o protagonista é realmente um lorde formidável. Quando os chacais atacaram, sua situação parecia desesperadora, mas então os soldados de Richard apareceram e inverteram completamente as probabilidades. Suas tropas lutaram com tanta força e habilidade que estavam claramente acima do resto. Annie reconhece que sua sobrevivência foi inteiramente graças a Richard e sua força impressionante demonstrada. Neste momento, o protagonista pensa nos soldados bem equipados das caravanas. Seu equipamento parece ainda mais impressionante em comparação com seus 4 bárbaros que atualmente lutam por armas. Eles parecem não conseguir compartilhar. Richard reflete sobre como conseguiu adquirir a armadura da caravana sem gastar um centavo e recebeu um machado de batalha como recompensa do sistema. Com um sorriso, ele lembra que seus soldados também se tornaram mais fortes. De repente, Gunther se aproxima dele e diz com urgência que algo está errado. Richard, percebendo seu pânico, pergunta o que está acontecendo. Os bárbaros também se viraram para ouvir. Gunther finalmente explica que viu um grande grupo armado de seres, meio humanos e meio cavalos, indo em direção a eles. O protagonista fica confuso no início, imaginando o que ela queria dizer com meio humano e meio cavalo. Mas ao olhar para fora, ele vê pessoas com torsos de cavalo se aproximando dele. E esses centauros se aproximam da porta, liderados por uma garota de cabelos prateados na frente. Ela é do clã Gali e seu nome é Hither. De repente, lanças voam em direção a eles, pousando pesadamente no chão próximo. Hither percebe a força por trás dos arremessos e ordena que seu grupo continue avançando. Richard, segurando uma lança, fica surpreso que seus avisos estejam sendo ignorados. Ele joga outra lança com todas as suas forças, e os bárbaros fazem o mesmo. Uma das lanças voa diretamente para Heather, mas ela desvia cortando a lança no meio. Em seguida, ordena que seu grupo pare, pois é muito perigoso continuar nessa faixa. Heather puxa um lenço branco amarrando em torno da espada e levanta em sinal de rendição. Gunther comenta com Richard que esse centauro é astuto e sugere que eles podem ter se rendido. O protagonista diz que vai se encontrar com eles, mas ordena que o portão da barreira permaneça fechado, pois suas verdadeiras intenções ainda não estão claras. Nesse momento, Richard se aproxima de Hither e pede que ela explique o motivo de sua visita. Hither se curva e se apresenta como a líder do clã Gali. Ela afirma que veio com boas intenções. Richard se apresenta como o Lorde da Fortaleza das Terras Altas. Heather rapidamente pergunta se ele é o invencível Richard da competição de artes marciais, isso na província do sul. Nosso garoto sorri e pergunta se ele já ouviu falar dele. Ela responde que sua reputação se espalhou por toda parte e até mesmo o clã Gali, que vive no deserto, ouviu falar de suas façanhas. O protagonista abre um sorriso encantador e diz que sua reputação é exagerada. Heather então mostra a ele um pedaço de madeira e diz que veio para compartilhar notícias importantes. Richard admite que não consegue distinguir nada do que está escrito. Heather então explicou que a população local estava planejando formar um exército e enviou este convite como um aviso. Alguns dos outros bárbaros se reúnem em torno de Richard enquanto Heather continua explicando
explicando que a fortaleza deles pertenceu aos kobolds. Gunther interrompe apontando que os habitantes locais fizeram isso porque sempre odiaram seus conquistadores. Ela presume que Richard sabe o que isso significa. O protagonista agarra o tabuleiro com a mão e o quebra em pedaços. Ele pergunta se os habitantes locais querem recuperar a fortaleza. Heather acena com a cabeça confirmando que ele está certo e acrescenta que os kobolds também tiveram a ajuda de xamãs e feiticeiros, cujos poderes não devem ser subestimados. Richard começa a responder, mas Hitler se inclina em gesto de respeito e oferece abertamente a ajuda de seu clã, reconhecendo os grandes desafios que ele enfrentará. Richard pergunta do porquê eles são dispostos a ajudá-lo em vez daqueles que querem recuperar a fortaleza. Hitler explica que o clã Gali pertenceu ao reino dos orcs e nunca se aliou aos habitantes locais ou se tornou bandido. A mulher compartilha a história de sua tribo, onde todos trabalhavam nos campos e viviam em paz. O seu povo era conhecido por suas boas maneiras e tinha uma rica cultura de poesia e crônicas. Alguns eram pintores, enquanto outros tocavam instrumentos musicais. Eles agora esperam se alinhar com o protagonista para restaurar os dias de glória de seu clã. Richard olha pela janela do sistema e vê que o clã Gali realmente quer se juntar. Ele verifica o perfil de Hitler, percebendo que ele tem medo de fogo e é habilidosa com arcos longos curtos. O protagonista também observa que esses centauros são capazes de lutar à distância. Depois disso, ele leva Hitler e seu clã para a propriedade e a apresenta. O protagonista admite que eles receberam algumas notícias preocupantes. Annie pergunta o que torna a notícia tão terrível. Richard explica que os kobolds e os chacais em breve declararão batalha a eles novamente. Annie pergunta em quanto tempo Richard acha que isso vai acontecer. Ele pensa sobre isso por um momento e depois estima que eles têm cerca de 10 dias. Ao ouvir isso, Annie e Ruto ficam ansiosos para saber o que fazer a seguir, enquanto Gunther e Russell estão animados com a perspectiva de mais batalhas. Hitler relata que os habitantes locais formaram um exército composto de várias raças. Eles organizaram seus esforços, dividindo tarefas e preparando alimentos. Então, precisarão de pelo menos 10 dias para chegar. Richard diz que embora o inimigo seja formidável, eles têm 10 dias, e isso é muito tempo. Então, ele pega um mapa sobre a mesa e diz a todos que elaborou uma estratégia para derrotar os seus inimigos. Gunther se anima e pergunta ansiosamente se o chefe já tem um plano. Ele responde que saberão quando for a hora certa. Por enquanto, não precisam se preocupar. Em seguida, se dirige a Annie dizendo que para enfrentar um inimigo tão forte, ele tem um favor a pedir a ela. A garota pergunta o que é. Richard pede emprestado 500 moedas de ouro. Sem hesitar, ela calmamente responde que não é um problema e dará as 500 moedas de ouro. O protagonista se curva ligeiramente enquanto diz que a sua fortaleza sempre apreciará sua generosidade. Mais tarde, naquela noite, enquanto examina as armas de seu sistema, Richard pergunta a Hitler se os centauros são habilidosos com arcos e flechas. Ela responde que o clã Gali tem os melhores arqueiros. Nosso garoto verifica a seção de arcos e flechas, mas logo percebe que o equipamento é caro. Ele faz uma compra e um arco roxo com a flecha de penas brancas aparece. Em seguida, entrega a Hitler pedindo para experimentar. A garota, um pouco surpresa, pergunta se ele usa magia. O protagonista responde que é apenas um pequeno truque. Ela pega o arco e acerta uma abelha voando nas proximidades. A abelha se divide em duas. Richard a elogia dizendo que a sua técnica é excelente. Sem surpresa, esses centauros fortalecerão a defesa de longo alcance da sua fortaleza. Hitler se curva e agradece a Richard por permitir que ela usasse um arco tão pesado. Já faz muito tempo desde a última vez que usou. O protagonista responde que ela pode começar a treinar amanhã. De repente, Ruto corre e diz que algo está errado. Ele se ajoelha e relata que encontraram os reforços da caravana, mas parece que eles foram atacados. Richard imediatamente chama Hitler para investigar. Annie começa a chorar vendo os feridos. Nosso garoto chega e pergunta o que aconteceu. Ela explica que parece que todos os reforços foram eliminados. Os corpos estão espalhados por toda a parte. Richard sugere enviar a caravana de volta para Solon, pois a fortaleza não é mais segura. Um dos soldados feridos sugere que eles levem os homens saudáveis embora, mas Annie discorda, insistindo que não pode abandonar os membros feridos da caravana que arriscaram suas vidas por ela. Richard, com um sorriso ganancioso, diz que em uma situação tão perigosa, o aluguel vai subir. Sua dívida chega a 2.000 de ouro. Annie diz a ele para fazer o que quiser. Enquanto isso, Hitler examina as lanças e diz a Richard que a lança cheira a pinho chinês. Os atacantes parecem ter forjado as pontas. O protagonista inspeciona a ponta afiada e observa que é difícil acreditar que os habitantes locais ou os selvagens poderiam ter feito isso. Annie responde que há mais selvagens do que eles pensam. Ela menciona as poderosas tribos do extremo norte, onde grandes grupos de milhares de soldados adultos muitas vezes lutam por território
laboratório e forjam suas próprias armas. Annie acrescenta que a força dessas tribos é muito maior do que a dos selvagens locais. Heather se vira para ela e pergunta se ela quer dizer que a caravana foi atacada por nativos do gelo. Annie confirma isso, expressando sua preocupação com a chegada dos nativos do gelo. Richard concorda dizendo que está claro que os nativos do gelo se juntaram à batalha. Gunther, com ambição em sua voz, sugere que todos eles devem vir de uma vez para que sejam destruídos com um golpe. Richard acena com a cabeça, dizendo que Gunther está certa. Eles simplesmente capturarão todos de uma vez e acabarão rapidamente. 10 dias depois, os centauros correm para Richard, relatando que haviam visto o inimigo. O protagonista pergunta onde eles estão agora. O centauro explica que o inimigo montou acampamento no sopé da montanha de 80 km de distância e parece que eles planejam atacar amanhã. Richard fica feliz com essa notícia, porque eles estão esperando há muito tempo, mas agora finalmente chegou a hora. Ele ferozmente desembainha sua espada e ordena que seu exército se prepare para a batalha. O protagonista diz a eles para cortar os inimigos sem piedade. O exército bárbaro avança com emoção, gritando com suas armas desembainhadas enquanto os centauros preparam seus arcos. O protagonista veste sua armadura e Annie se aproxima perguntando sobre a sua estratégia e como ele planeja agir. Ele diz que eles vão primeiro atirar 2 rodadas de flechas e depois fazer com que os inimigos ataquem. Ele acredita que poderão eliminar 100 inimigos e o resto se retirará por conta própria. Ruto e Annie ficam surpresos com esse plano fajuto. Richard garante que tudo ficará bem e diz para não se preocupar. Enquanto isso, um grupo de goblins marcha pelas montanhas, liderados por seu líder Chacal. O líder, montando em uma besta Chacal, olha para o pequeno número de soldados. Ele diz que se isso é tudo que o Senhor Supremo tem, então eles estão simplesmente pedindo derrota. O líder logo se vira para o chefe Kobold, dizendo que eles precisam terminar essa batalha rapidamente. O Kobold responde que não há necessidade de pressa, porque o tal do Richard é bastante formidável. Através de binóculos, eles veem o protagonista parado ao lado de sua besta. O líder inimigo decide que eles devem esmagá-los e, sem hesitar, ordena um ataque. Os chacais e goblins lançaram um ataque direto à fortaleza de Richard. O protagonista reflete sobre como Deus lhe deu a vida, mas infelizmente eles não apreciam isso. Ele levanta a arma e ordena que todos se preparem. O exército de chacais avança com ordens de morder seus inimigos até destruí-los. Heather puxa uma flecha em seu arco e os outros centauros seguem o exemplo. Quando a ordem de disparar é dada, uma saraivada de flechas é disparada. Uma flecha atinge um chacal, o eliminando instantaneamente, mas um goblin desvia de outro com seu escudo. Os 2 exércitos maciços se enfrentam, cada um determinado a eliminar o outro. Os goblins enviam lanças descontroladamente, mas a besta de Richard desvia seus ataques com facilidade. Os bárbaros lutam bravamente, à medida que a distância entre os 2 exércitos se aproxima. O chão de repente se abre e um dragão goblin emerge. Richard diz a sua besta voadora para mostrar a todos sua força. Ela salta no ar e cai com grande força, acabando com vários goblins. O protagonista bate em um goblin com um garfo grande como arma. Russell e Gunther se revezam, cortando os goblins. A besta esmaga chacais com as patas. De repente, 2 goblins armados atacam Richard, mas ele puxa sua arma e desvia o ataque, mas cai no processo. Não, o protagonista logo percebe que esses goblins são mais fortes do que ele esperava. Mais 3 goblins o atacam ao mesmo tempo. Ele rapidamente derruba todos eles. Gunther e Russell ficam surpresos com sua força. Eles dizem que Richard é quase tão poderoso quanto o diabo. Enquanto isso, o líder Chacal e o chefe Kobold veem seus soldados serem aniquilados. Ambos entraram em pânico, exclamando o quão terrível é a situação, se perguntando como isso poderia acontecer. Sem ter o que fazer, o Chacal diz a feiticeira para lançar um feitiço, que o xamã começa a entoar feitiços, invocando o fogo de uma poça de lava. Os 2 líderes estão felizes, confiantes que o exército de Richard será destruído. O protagonista se vira e vê a bola de fogo. A bola de fogo se transforma em um dragão de fogo e Richard rapidamente adverte a todos para terem cuidado. Ele se prepara para bloquear o ataque e levanta sua arma, mas ela quebra inesperadamente. Ele não previu que a onda de calor do fogo seria tão forte. O fogo se espalha por toda parte, deixando os bárbaros com medo. Os feitiços da xamã são muito poderosos. Um dos bárbaros diz que esta é a primeira vez que ele foi ferido. Richard afirma que eles precisam descobrir como lidar com a xamã. Parece que ela controla o fogo com uma varinha. Heather se aproxima de Richard e pergunta se ele está bem. Ele diz a ela que chegou bem a tempo e aponta para a xamã. Então pergunta se ela pode atirar de uma distância tão longa. Heather responde que ela pode facilmente fazer isso. Em seguida, dá ordem e os centauros colocam flechas em seus arcos. Assim que Heather diz fogo, todos atiram suas flechas. Ela ordena que continuem atirando e eles obedecem. Um grande número de flechas voa em direção ao inimigo. O Chacal chama isso de reino de flechas e diz aos goblins para proteger a xamã
com escudos. O protagonista balança e joga sua lança enquanto ordena um ataque surpresa. O Chacal acredita que tudo ficará bem se eles protegerem a Xamã, mas no meio da frase, a lança o atinge diretamente. A força da lança o derruba junto com os goblins que guardavam a garota. A varinha quebra e a bola de fogo cai sobre o seu próprio exército de goblins e chacais. Os goblins são queimados pelo fogo e desabam no chão. Richard logo percebe que o fogo está se espalhando ao seu redor. O kobold tenta ajudar o chefe chacal, mas rapidamente percebe que ele já foi com Deus. Ele se vira para a garota e pergunta o que eles devem fazer. A feiticeira mexe algo em uma tigela sem a varinha. Uma energia semelhante a uma chama roxa aparece. Richard diz que é hora de limpar, mas de repente vê os goblins que haviam sido eliminados antes se levantarem. Eles foram possuídos pela magia da xamã. Goblins e chacais de repente se levantam e atacam sem usar arma. Richard balança sua espada em um chacal e corta seu corpo em pedaços. Gunther também está lutando. O protagonista alcança a feiticeira e diz que finalmente a pegou. O kobold admite a derrota, e a xamã se senta no ombro dele tentando escapar. Richard pergunta se eles realmente acham que podem fugir. Ele remove o capacete e joga na garota, a derrubando das costas do kobold. Depois disso ele se aproxima da xamã e se refere a ela como se fosse um menino, mas a garota vira a cabeça revelando que é na verdade uma bruxa. Ele ri e diz que não esperava que o xamã fosse uma mulher. Depois Richard pega os fugitivos e pergunta a Gunther o que aconteceu com Nat. Um de seus bárbaros, ela responde que Nat tem uma lesão grave e precisa de ajuda médica. Richard joga a xamã no chão, dizendo que ela eliminou muitas pessoas, então ordena que salve Nat agora. A feiticeira desvia o olhar e explica que foi forçada a atacar o exército de Richard. Em seguida, pede que eles a chamem pelo nome de Modir. Com uma expressão ameaçadora, o protagonista pergunta se ela se atreve a discutir e avisa que a fará sofrer de todas as maneiras. A xamã imediatamente entra em pânico e concorda em ajudar. Ela lança um feitiço perto de Nat, que de repente grita. Todo mundo está observando de perto, o seu rosto está cheio de surpresa e expectativa. Modir se inclina para trás exausta e diz que está cansada. Os bárbaros cercam Nat surpresos por ele estar completamente curado. Era como se suas feridas nunca tivessem existido. Richard percebe que Modir é poderosa tanto na destruição quanto na cura. Ele decide que ela pode ser um recurso valioso na sua fortaleza. Gunther então pergunta o que eles devem fazer com os chacais e goblins. Richard responde que eles precisam limpar o campo de batalha e fazer com que todos os sobreviventes se submetam a ele. Um bárbaro aponta que eles capturaram muitos dessa vez. O protagonista olha pela janela do sistema os inúmeros pedidos. Ele está satisfeito em ver tantos. Nesse momento, Richard nota que Russell se tornou um guerreiro de primeira classe. De repente, Gunther se aproxima e pergunta o que eles farão com a bruxa Modir, que está deitada em silêncio no chão. Richard levanta Kobold pela perna e ordena que seus homens encontrem sua base. Pouco mais tarde, o protagonista nivelando os pontos de reta entre força e velocidade. Nesse momento, Reda informa que eles não conseguiram obter nenhuma informação da maga. Ele pergunta se eles tentaram dar uns tapas. Ela responde que eles usaram todos os tipos de ameaças e métodos, mas ela não disse nada. O protagonista diz com confiança que pegar uma fênix não é tão fácil quanto pegar uma galinha, então diz que vai mostrar como se faz. Ele se levanta e caminha em direção ao kobold, que está amarrado pelas pernas e braços. A xamã tenta se rebelar, ameaçando transformá-los em insetos se eles a atingirem novamente. Richard e Ritter entram na sala. Modir imediatamente se senta e pede que ele verifique seus subordinados que não a respeitam. Richard sorri e novamente decide saber a localização de sua base. A bruxa fica irritada pelo jeito que ele fala com ela. No meio de seu discurso, o protagonista dá um soco na cara dela. Heather fica chocada com sua ação repentina. Ele pega a xamã e pergunta novamente onde está sua base. Ela responde rapidamente que está nas montanhas a 300 km de distância. Ele pergunta quantos guerreiros restam em sua tribo. Modir imediatamente diz que não sobrou nenhum, pois todos foram derrotados. Ele avisa ameaçadoramente que se ela estiver mentindo, ele quebrará os seus dentes. A garota entra em pânico e insiste que está dizendo a verdade, explicando que todos os soldados foram para a batalha. Apenas mulheres idosas e crianças permaneceram. Então ele pergunta quantos feitiços ela conhece. Modir explica que existem muitos xamãs diferentes na natureza. Os que têm a linhagem do dragão vermelho podem dominar o elemento fogo e são bons com magia de fogo. Ela faz parte desse grupo. Modir acrescenta que os xamãs minotauros podem controlar o elemento da terra, criando avalanches e destrói o solo, enquanto os xamãs trolls controlam árvores e plantas. O protagonista pensa nisso e comenta que o deserto é muito mais perigoso do que ele esperava. Ele então chama Ritter
e diz a ela para encontrar Gunther e bolar um plano de ataque. O Bárbaro pergunta o que eles devem fazer com o Kobold e a bruxa. Richard diz que eles são inúteis e ordena que sejam enterrados atrás da montanha. Mas Modi protesta rapidamente, insistindo que ela ainda é útil e pode ajudá-los. Ele pergunta como ela poderia ajudar. Ela responde que quando chegou à fortaleza viu os 2 monstros gigantes que tinham os talentos únicos de um xamã. Então, ela pode treiná-los e transformá-los em xamãs Shura. Eles certamente renascerão e se tornarão xamãs Shura poderosos e insondáveis. 2 dias se passam e os servos que ele trouxe de volta têm trabalhado incansavelmente para reconstruir o que destruiu. Ritter pergunta a ele sobre seus planos. Richard explica que após a demolição, eles começarão a construir estruturas defensivas ao redor da fortaleza e usarão granito para reforçar a fundação, tornando toda a estrutura muito mais forte. Dessa vez, Richard está determinado a tornar a fortaleza a mais formidável e inquebrável. Ele dá a Ritter uma nova missão para liderar uma pequena equipe e explorar a base inimiga. O protagonista acrescenta que Modi confirmou que suas afirmações são verdadeiras. Ritter pergunta se ele quer que elas eliminem as forças inimigas. Ele deixa claro que a garota só precisa coletar informações. A aldeia é povoada principalmente por mulheres idosas e crianças, então ela e os centauros só terão que ser rápidos e eficientes. Ritter concorda mencionando que lideraria a equipe e voltaria em breve com o relatório. Ele o alertou para ficar vigilante e garantir o retorno seguro de sua equipe. Depois disso, o protagonista vai para a montanha de trás para verificar os Trolls. Ele questiona se seu treinamento foi profundo o suficiente. Até agora, ele acha que não houve nenhum poder notável. Modi responde que ele parece não perceber seu verdadeiro poder, então ela decide lançar um feitiço. A magia alerta imediatamente os Trolls, fazendo com que eles despertem instintivamente uma habilidade de contra-ataque. Ela informou a Richard que um dos Trolls havia aliviado a habilidade de arte da pele de pedra, para evitar ser atingido. O outro desenvolveu a capacidade de se tornar invisível. A feiticeira acrescenta que o despertar dos xamãs se concentra na harmonia, lugar e relacionamentos, o que explica porque o outro Troll não despertou nenhuma habilidade especial. Richard considera que a capacidade de se tornar invisível pode parecer um pouco inferior, mas pelo menos ainda é uma habilidade mágica. Naquele momento, Annie chamou Richard por trás. Ele notou que ela havia voltado da cidade de Coren muito rápido. A garota respondeu que eles planejavam transportar algumas mercadorias para o comércio com a tribo anão e cruzaram o caminho dele. Richard se aproximou do carro e inspecionou seu conteúdo, que estava cheio de carvão. Ele perguntou por que havia um comércio tão grande de carvão. Annie explicou que eles usavam o carvão para negociar com os anões por moedas de ouro e peles também. Richard perguntou por que os anões precisavam de tanto carvão. Ela explicou que no ano passado os anões descobriram um minério de ferro no lago Baiou, 150 milhas a oeste da fortaleza da alta montanha. É por isso que eles estavam comprando grandes quantidades de carvão. Naquele momento, Richard recebeu uma carta do senhor da cidade de Coren, ordenando que todos os nobres que expandissem seus territórios para fora retornassem à cidade imediatamente. De repente, Ritter correu para ele, parecendo perturbada. O protagonista ficou surpreso com seu retorno antecipado. Ele temeu que ela pudesse ter sido ferida ou atacada ao longo do caminho, mas Ritter relatou que não havia ameaça imediata na tribo de chacais e xamãs, embora eles tenham encontrado alguns soldados feridos. Seu desespero é que no caminho de volta eles passaram por uma vila anã e encontraram pilhas de cadáveres anões espalhados pelo chão. Enquanto se perguntavam quem poderia ter cometido um ataque tão brutal, uma enorme figura apareceu diante deles. Sem hesitar, Richard identificou os agressores como homens-urso. Ritter fica surpresa e perguntou como Richard sabia. O protagonista explicou que soube da carta enviada pelo Lorde da cidade Coren, na qual ele avisou a todos para voltarem para a cidade, porque uma grande onda de homens-urso havia sido vista se movendo para o sul, colocando em risco muitos nobres. Mas Richard não tinha a intenção de fugir como um covarde. Em vez disso, ele ordenou que Gunther e os outros descansassem e se preparassem para o que estava por vir. Então se virou para Annie e comentou que seus assuntos com os anões pareciam inconclusivos. Ele sugeriu que ela desse o carvão para ele. Annie ficou confusa com ele, mas Richard rapidamente esclareceu que precisava do carvão porque havia construído uma fábrica e estava fazendo suas próprias armas para a fortaleza. Ele enfatizou que eles precisavam de um suprimento constante de armas para enfrentar quaisquer inimigos desconhecidos que pudessem encontrar. Nosso garoto logo perguntou a Gunther
sobre a arma que ele havia encomendado. Gunther confirmou que eles construíram de acordo com as especificações de Richard. Ele se moveu, revelando um enorme canhão flamejante. O protagonista explicou que tal arma só podia ser encontrada na sua verdadeira cidade natal, deixando Annie e Modi atordoadas com a visão da tecnologia avançada. Ao cair da noite, Richard e seu grupo chegaram à aldeia dos anões. O chão estava cheio de cadáveres e marcado com as pegadas dos agressores. Ritter estremeceu lembrando de como os homens-urso haviam chegado em grande número. Ela conta que só sobreviveu porque conseguiu correr a tempo. Richard pensou nisso. Se ele não tivesse aumentado a velocidade de Ritter e dos centauros, eles poderiam não ter saído vivos. Nesse momento, nosso garoto ordenou que seus homens vasculhassem a área em busca de algo útil. Annie, de pé ao lado, calmamente comentou que o homem-urso era uma raça violenta e gananciosa que não deixaria nada de valor para trás. Richard, no entanto, discordou, acreditando que o valor poderia significar coisas diferentes para pessoas diferentes. De repente, ele viu um pote cheio de um líquido escuro dentro de uma tenda. Após uma inspeção mais detalhada, percebeu que era um pote de molho de soja. Parecia que o homem-urso não havia percebido o valor do molho de soja. Annie perguntou o que havia de tão encantador nele. Richard respondeu que se trouxessem molho de soja para a cidade Coren, poderia abrir um restaurante e fazer fortuna. Seu espírito empreendedor impressionou até Annie, uma comerciante experiente. Mais tarde, Richard decidiu que eles acampariam no local durante a noite. Ruto perguntou por que eles ficaram quando só tinham vindo para explorar o inimigo. O protagonista insistiu que eles deveriam sair somente depois de ver o homem-urso por si mesmo. Annie parecia preocupada. Ela suspeitava que os anões estavam em más condições e achou melhor não se aproximar. Era difícil para ela entender o porquê Richard estava participando dessa bagunça. O protagonista explicou que ela deveria entender que foi a tribo Homem-Urso que havia começado essa discussão. Annie rapidamente percebeu que as duas tribos provavelmente estavam lutando pelo controle da mina de ferro, em uma época em que as armas primitivas governavam. Quem controlava os recursos tinha vantagem. Annie ainda tentou persuadir Richard, argumentando que uma briga em grande escala como essa poderia ser demais para o exército da fortaleza da alta montanha. Richard perguntou por que ela os havia seguido se achava que era muito perigoso. Além disso, ele a lembrou que a força da fortaleza era muito maior do que no passado. Nesse momento, Gunther e Russell chegaram com 3 canhões e um grupo mágico de 3 bruxos. Richard observou que eles também tinham guerreiros bárbaros corajosos e habilidosos. Então, tentou conversar com Annie, alegando que com o apoio deles, eles poderiam vencer essa batalha. Ele acreditava que se pudesse vencer, seria capaz de fazer conexões com os anões. Então, ele propôs um acordo. Ele daria a metade do minério de ferro se ela concordasse em cooperar. A garota aceitou a oferta. Richard ficou no topo de uma torre alta e gritou que esta batalha não era apenas para a fortaleza da alta montanha, mas também para eles mesmos. Eles devem se tornar a força inquebrável que pode esmagar os seus inimigos. Suas palavras acenderam uma determinação feroz nos soldados. No meio da noite, Richard liderou seu exército para o castelo dos anões. Ele planejava atacar primeiro, mas um grupo de coelhos chegou antes dele. Ele rapidamente ordenou que seus homens se escondessem e observassem os coelhos invadindo o castelo. Richard se perguntou por que os coelhos estavam envolvidos em uma batalha entre homens-urso e os anões. Annie explicou que esses coelhos eram vassalos da tribo Homem-Urso. Gunther disse a ele que raças poderosas geralmente recrutam os mais fracos como os vassalos, os forçando a realizar tarefas domésticas. O protagonista fica surpreso com essa revelação e pergunta o porquê eles não haviam contado a ele antes. Modi respondeu que não esperava que um lorde como ele não soubesse. Richard fica envergonhado e tocou sua cabeça dizendo para se curvar. A essa altura, os coelhos já haviam escalado a parede sem que os guardas anões percebessem. Os coelhos rapidamente assumiram a liderança e lançaram um ataque final. Os guardas gritaram que os inimigos estavam se aproximando do lago Bayeux. Ao ouvir isso, todas as defesas das muralhas foram alertadas. A batalha começou com os anões atirando flechas nos coelhos. Os coelhos lutaram enquanto corriam em direção ao portão que cruzava o lago. Os anões menos estratégicos abriram a porta para capturar os coelhos atacantes. Vendo essa oportunidade, o chefe coelho ordenou um ataque total. De repente, uma explosão de canhão enviou um grande grupo de coelhos voando em direção ao chefe. Richard ficou à distância com um olhar presunçoso, pronto para tomar sua vez na batalha. O enfurecido coelho-chefe pensou que os reforços dos anões haviam chegado. Ele direcionou o ataque para Richard e avançou contra ele, mas o protagonista estava pronto para o ataque e os coelhos não eram páreo para o seu exército bárbaro. Ele cortou os coelhos como se fossem meros vegetais, enquanto suas tropas lutavam com determinação feroz. O clã coelho rapidamente perdeu sua força
força e não resistiu. Gunther contou que sua força estava apenas em números e que eles poderiam ser esmagados com um único golpe. De repente, Richard sentiu o chão tremer e se virou. A princípio, ele pensou que era um terremoto, mas depois viu uma enorme sombra surgindo atrás dele. O gigante era muitas vezes maior e mais poderoso do que qualquer coisa que ele já tinha visto. O Homem-Urso rugiu e com um braço poderoso atingiu Richard com força esmagadora. Ele não pôde fazer nada para se defender. O impacto o fez voar para trás. Aproveitando o momento, o líder Homem-Urso ordenou que seu exército atacasse. Embora a tribo Homem-Urso não tivesse vantagem numérica, as suas tropas eram formidáveis. Unidades centauros bem treinadas atuaram como retaguarda combatendo os inimigos com flechas mortais que atingiram com precisão. Enquanto isso, 3 coelhos blindados estavam prontos. O do centro empunha uma lança e direcionou as forças reserva para o castelo. De repente, quando um enxame de pequenas figuras se aproximou, alguém gritou repetidamente para eliminar todos eles. Modi começou a lançar um feitiço jogando uma série de bolas de fogo. Ao mesmo tempo, um dos trolls, treinado pela xamã, ativou uma habilidade de pedra e quebrou as espadas do inimigo. Depois, usou fogo para empurrá-los de volta para a muralha da cidade. A tribo dos anões ficou momentaneamente confusa. O chefe dos anões, chamado Laube, não conseguiu identificar quem era o seu aliado inesperado no campo de batalha. O seu comandante Sendak pediu que permitisse que suas forças se juntassem à luta contra os homens ursos. O chefe recusou. Em vez disso, ele ordenou que Sendak ajudasse os soldados feridos, deixando a batalha para o exército de Richard. Enquanto isso, uma multidão de 3 gigantes ataca o exército do protagonista. Determinados a mostrar o seu poder, nosso garoto ativa seu sistema, liberando uma enorme energia de tornado que atinge as feras. A força do tornado arrasta o coelho para longe. Agora Richard e a fera estão cara a cara, prontos para a batalha. Ele atinge um deles com sua espada, mas a besta rapidamente o bloqueia com correntes de metal. O protagonista reconhece a imensa força da besta e, sem pensar 2 vezes, ativa a habilidade Cofre Celeste. Em seguida, na velocidade da luz, o corta ao meio com um único golpe devastador. A batalha era moleza para ele graças ao seu sistema imbatível. Do outro lado, Gunther atacou o Homem-Urso. O combate foi feroz com o monstro brandindo sua enorme espada. Gunther mal conseguiu bloquear o ataque, mas o monstro acertou um golpe poderoso, fazendo ela voar e cair no chão. Russell, vendo isso, não conseguiu se conter e jogou seu machado de lâmina dupla no Homem-Urso, mas a sua arma não deixou um arranhão. De repente, um flash de luz cortou o ar, destruindo instantaneamente o Homem-Urso. E era Richard quem usou aquele dispositivo invencível dos Trolls para lançar um ataque. Todos correram para verificar a condição de Gunther. Apesar de sofrer um golpe com risco de vida, ela saiu ilesa. Protegida por Trolls, o protagonista ficou feliz com a habilidade de seus homens, enquanto Gunther e seu grupo comemoravam o que pensavam ser uma vitória total. Uma fumaça vermelha de repente inundou o campo de batalha. Para o seu horror, o Homem-Urso caído e a tribo Coelho começaram a subir através da fumaça. A xamã, com sua vasta experiência e conhecimento, rapidamente reconheceu o feitiço como a arte da loucura. Ela lembrou que apenas os minotauros da tribo Lua Minguante poderiam lançar tal magia. Modir explicou a Richard que no sudoeste do Império de Pompeia vivia a tribo dos Orques Touros, um grupo de minotauros ferozes e agressivos, conhecido por sua natureza selvagem e seu domínio em feitiços preservados. Eles eram quase imbatíveis. De volta ao momento atual no campo de batalha, os ressuscitados atacaram as forças de Richard mais uma vez. O protagonista começou a escanear a área em busca das pessoas que haviam lançado o feitiço. Modir informou que os inimigos estavam apenas em estado de raiva parcial, o que significava que o lançador não estava presente no local. Ao ouvir isso, ele ficou bem aliviado. Este grupo revivido não tiveram chance contra Gunther e sua equipe, que ganharam com facilidade. As tropas cantaram vitória enquanto Richard se dedicava a ajudar os anões afugentando, na esperança de ganhar uma parte do minério de ferro. Ele se aproximou da frente do castelo dos anões, onde os anões olharam para ele com desconfiança e perguntaram qual era o seu propósito. O protagonista se apresentou como o senhor da fortaleza da alta montanha do Império de Pompeia. Assim que o chefe anão viu Annie, ele imediatamente ordenou que as portas se abrissem. Em seguida, deu uma recepção calorosa, para a grande irritação de Richard, já que ele era chamado de parceiro de Annie. O garoto se sentiu menosprezado. Annie explicou que Richard tinha vindo para ajudar. O chefe Laube respondeu, agradecendo a Deus por sua proteção e por permitir que eles sobrevivessem ao ataque, o que incomodou ainda mais Richard. Ele sentiu que os anões deveriam agradecê-lo, e não a Deus. Já dentro do salão, o chefe confessou que nunca esperava ver Annie aqui nesse momento difícil.
início. A garota respondeu que ela e Richard souberam do plano de invasão do Homem-Urso, então correram para ajudá-los, pois sabia que eles não seriam capazes de conter o ataque sozinhos. Laube admitiu em lágrimas que sem sua ajuda e suas forças, eles teriam sido completamente aniquilados. Vendo sua reação, Richard não pôde deixar de rir, obviamente. O chefe olhou para ele com raiva pensando que estava sendo ridicularizado. O protagonista tentou desajeitadamente negar que havia rido, mas a tensão era evidente. Então Anne interveio, dizendo que Richard era um guerreiro famoso em Pompeia e veio ajudar a fortaleza dos anões por preocupação real. O chefe pensou que o protagonista era um cultivador, mas o nosso garoto confessou que não. O cultivo pode ser bastante profundo. Em geral, exibem as poderosas habilidades dos guerreiros marciais, habilidades que Richard nunca havia praticado em sua vida. O chefe cético questionou como ele poderia ter ganhado tanta fama como um guerreiro. Com um sorriso malicioso, ele respondeu que seus companheiros o haviam ajudado na batalha. Anne, sentindo a tensão crescente, sussurrou baixinho para Richard que isso é o suficiente. Ela então perguntou ao chefe sobre seu plano para lidar com quaisquer ataques futuros dos Homens-Urso, já que eles mal haviam sobrevivido ao atual conflito. Laube, claramente exausto, disse que só queria uma noite de descanso e planejariam uma estratégia no dia seguinte. Richard pediu hospedagem para suas tropas. O chefe disse que as casas de pedra da tribo estavam disponíveis para ele. Enquanto se afastavam, Anne continuou a aconselhar o protagonista a não ficar irritado, mas ele nutria um profundo desdém pelo chefe Laube. Richard acrescenta que um líder animado e choroso como Laube não tinha chance de vencer essa batalha. Anne respondeu que nem todo mundo era destemido na batalha igual ele. Richard estava cansado e achou melhor eles irem descansar. Em outro lugar, duas figuras blindadas estavam deitadas no chão. Um dos feridos garantiu a outro que se sentiria melhor quando estivesse do lado de fora. O outro, irritado, avisou para ficarem quietos porque não queria alertar os bárbaros e trolls próximos. Nesse momento, o protagonista chegou à sua sala de descanso e deitou, mas o Ritter teve que se ajoelhar no chão para descansar. A sala que os anões haviam preparado era simplesmente baixa demais para alguém da altura de Ritter. De repente, a casa tremeu violentamente e Richard ficou em alerta. Ele foi até a janela para verificar. A intensidade dos tremores o fez suspeitar que uma ameaça estava chegando. Rapidamente ficou claro que eram os Minotauros que haviam chegado, desta vez trazendo a tribo Homem-Urso com ele. Enquanto isso, nas muralhas da cidade, um grupo de anões rapidamente entrou em ação, soando o alarme. Em pouco tempo, um grande exército se reuniu. Richard e seu grupo estavam na frente dos anões. Ele podia sentir o ressentimento persistente do exército dos anões. Afinal, o haviam provocado antes. O chefe Laube percebe que a tribo da lua minguante estavam chegando com força total. Ele disse a seus homens que estavam prestes a arriscar suas vidas. O comandante Sendak compartilhou um plano para dividir os orcs impulsivos antes de lançar um ataque. Ele ressaltou que por causa de sua baixa estatura, seus inimigos teriam que se agachar para atacá-los, o que deu aos anões uma vantagem natural na batalha. O orgulhoso exército de anões se recusou a deixar Richard e seu grupo tomar a iniciativa. Então eles marcharam para a frente para enfrentar o inimigo. O protagonista só podia sorrir vendo o orgulho teimoso nos anões. Gunther brincou com Ritter sobre a sua altura, avisando de brincadeira que ela era perigosa porque poderia ser atingida pelos orcs. Ritter revidou, lembrando que Gunther não era tão baixa. De repente, uma chuva forte começou a cair. Os soldados temiam cada vez mais que os ferozes Minotauros pudessem invadir a cidade, sendo que descartou suas preocupações e pediu que eles se concentrassem em seus deveres. Richard queria muito poder capturar alguns dos inimigos vivos para vender ao Coliseu. Gunther concordou alegremente, dizendo que isso traria um lucro substancial, sendo que perguntou ao protagonista se o canhão que haviam usado antes ainda funcionava. Richard relutantemente admitiu que eles já haviam ficado sem balas de canhão e em seguida pediu o seu suprimento de flechas de besta, sendo que informou que eles só tinham 6 restantes. Sem outra escolha, o chefe Laube decidiu que eles teriam que usar as bestas restantes com muito cuidado contra o Minotauro que se aproximava. Mas o plano dos anões era muito simples, então o inimigo os derrotou facilmente. Os anões percebem que era hora de liberar sua arma principal. Eles esperaram até que o inimigo estivesse dentro do alcance e então dispararam todas as bestas de uma vez. Um feixe atingiu o Minotauro no olho, mas os outros não conseguiram causar dano significativo. Logo, o inimigo alcançou os portões da cidade. O chefe Laube vê como seu exército foi massacrado e começou a ficar com medo, percebendo que agora estavam condenados. Gunther perguntou a Richard qual era o próximo passo. Ele respondeu que os Minotauros haviam enlouquecido. Era difícil de manusear. De repente, o seu rosto ficou sério. Ele olhou para Gunther, perguntando por que não tinha visto a equipe de Modi. Ela respondeu que a Xamã havia tentado escapar após sentir o perigo, mas já havia sido pega. Nesse momento, vemos Modi sendo carregada pelos bárbaros. O protagonista agarrou a Xamã pelo braço e perguntou com raiva como ela poderia ter tentado fugir em um momento tão crucial. Modi respondeu
respondeu que fez isso porque estava com medo. O protagonista grita que os minotauros têm arte da loucura, mas Modi tem magia sanguinária. Então questiona do que diabos ela tá com medo. Quando o saguão ouviu as palavras magia sanguinária, era como se tivesse encontrado a salvação. O chefe insiste que ela use a magia imediatamente. Richard ordenou que a xamã lançasse a magia sanguinária nos minotauros fugitivos. Essa ordem chocou a todos. O chefe tinha certeza que ele estava louco, mas o protagonista simplesmente lançou um olhar misterioso e disse ao saguão para parar de falar bobagens e seguir as suas ordens. A xamã saiu sem outra escolha. Ela infundiu os minotauros já frenéticos com magia sanguinária. A garota estava convencida de que Richard havia perdido completamente a cabeça. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês quiserem a continuação, comenta a parte 2 nos comentários, beleza? Dito isso, valeu!